Bom dia, quarto ano. Então, vamos dar continuidade, à nossa unidade 2, nosso capítulo 1, da África para a América, onde hoje nós vamos continuar falando, desses primeiros povos, que povoaram aqui a América. Nós vamos conhecer hoje, pessoal, os seres humanos e os animais, que existiram aqui, na Terra antes da gente, certo? Então, vocês vão acompanhar na página 37 e vão fazer uma leitura da imagem e vão, dialogar junto comigo nesse vídeo aula. Pessoal, quando esses seres humanos, eles chegaram aqui, nas terras do Brasil, o que é que acontece? Era um cenário totalmente diferente do que é hoje, com relação à vegetação baixa, o clima seco e frio e um inverno rigoroso. Esses seres humanos, o que é que eles faziam? Eles faziam fogueiras gigantes, para poder se aquecer, para cozinhar, para afugentar os animais, que eram perigosos. E existiu, pessoal, uma fauna que é diferente da nossa hoje. O que é que eu estou querendo dizer, Existiram animais, bem diferentes do que nós temos hoje, no nosso contexto atual. Como, por exemplo, a preguiça gigante, o mastodonte, que eu quero que vocês observem aí. Esses animais, eles viveram há milhares e milhares de anos. E hoje, a gente sabe que eles entraram em extinção. Por quê? Porque o cenário mudou, Esses animais, eles não resistiram ao tempo, a questão da alimentação deles, a caça, desses animais. Na página 38, eu tenho outros dois animais que também faziam parte, dessa fauna, desta época. Eu tenho a malcrecânea e o tigre dente de sabre, que eram animais que eram considerados perigosos, nesse período. O único animal, que nós podemos dizer que tem um parentesco, com o animal atual que nós temos hoje aqui no Brasil, é o bicho preguiça, Então, o preguiça gigante, ele faz parte, ele tem um parentesco, com esse animal. Na página 39, pessoal, nós vamos conhecer alguns grupos humanos, alguns grupos que viveram aqui, que eles ficaram conhecidos como caçadores e coletores. Por que eles eram chamados de caçadores e coletores? Caçadores e coletores, por quê? Porque eles vivem da caça, da pesca, e da coleta de pequenos frutos. Então, eles ficaram, conhecidos como caçadores e coletores. Então, tem três grupos. Eu tenho o povo da Lagoa Santa, Eu tenho o povo Sambaqui e eu tenho os Marajoaras, que é o que vai vir em seguida nas nossas páginas. O povo da Lagoa Santa, pessoal, eles foram encontrados, os seus fósseis, seus restos mortais, nas redondezas de Minas Gerais. Então, por que eles ficaram conhecidos, como povos da Lagoa Santa? Porque eles foram encontrados, nessa região. Esses povos, pessoal, eles viviam, nas proximidades dessa região. E o que é que eles faziam? Eles trabalhavam fazendo anzóis, fazendo armas, fazendo os machados de pedra lascada, conchas com caramujos perfurados, anzóis de ossos, entre outros. E a pouco eles começaram a aperfeiçoar, seus instrumentos de trabalho. Então, através dos registros, dos fósseis deixados nessa região, os cientistas, eles fizeram reconstituição e descobriram que eles faziam esses objetos, eles construíam, E nós temos na página 40 os povos sambaquis. Os povos sambaquis, pessoal, eles viveram no litoral brasileiro, onde hoje é o Rio Grande do Sul. E eles percorreram até a Bahia, Maranhão, Pará. E viveram de recursos, pessoal, que eram recursos que o mar oferecia. Ou seja, eles se alimentavam de moluscos. O que é molusco? Molusco, pessoal, é um animal, de corpo mole, sem ossos, que quase sempre é coberto por uma concha. Então, essas pessoas, eles viviam de quê? Dessa caça, e dessa pesca constante desses moluscos. Então, quero que vocês observem, certo? Aqui as imagens da página 40, onde está mostrando bem direitinho para vocês a região, onde essas pessoas, esses grupos humanos, eles viveram. Cerca de 2.000 anos, os povos sambaquis desapareceram. E provavelmente porque, vencidos pelos grupos indígenas,
falantes da língua tupi, como os guaranis, que na época se expandiram pela região. Então, né, pessoal, essas pessoas, elas, pouco a pouco, elas foram desaparecendo, né? Porque os índios foram surgindo, né, na região que eles habitavam. Então, eu tenho aqui, ó, na página 41, duas imagens. A primeira é o Museu Arqueológico, né, de Sambaqui, que é em Santa Catarina. Lá, pessoal, né, é como se fosse um sítio arqueológico, que a gente já falou na aula anterior, onde guarda o quê? Guarda os vestígios, né, desses povos. Guardam restos de moradia, restos de alimentos deles, de algo deixado por eles. E aqui na última foto, né, pessoal, eu tenho um vaso de barro guarani, né, que faz parte, né, da cultura desses povos, que é uma coisa que eles mesmos produziam, né, que eles mesmos faziam. E passando para a página 42, eu vou falar um pouco da agricultura e dos ceramistas da Amazônia, né, que é algo marcante também aqui no contexto do que esses primeiros seres humanos eles deixaram para a gente, né, para a nossa cultura. Os povos da Amazônia, pessoal, eles começaram a praticar agricultura 7.000 anos, né, atrás. Então, o que eles faziam? Eles desenvolveram cultivos próprios, ou seja, eles tinham plantas medicinais, eles produziam seus corantes, né, e os seus próprios alimentos, que hoje a gente tem um alimento que é muito conhecido por nós, né, e a gente consome ele, que é a mandioca. Um alimento, né, que é muito conhecido na mesa dos brasileiros. A mandioca tem um alto valor nutritivo e algumas de suas espécies são venenosas, né? Então, através das pesquisas que as pessoas fazem, você quer identificar, né, quais as espécies venenosas e o que é que a gente pode consumir. Os agricultores da Amazônia descobriram que ralando, prensando e torrando essa espécie de mandioca, conseguiu extrair o veneno que a continha. E elas, né, produziam alimentos como farinha, beiju e a tapioca. Então, pessoal, a mandioca, né, é algo que faz parte da nossa cultura, né, do nosso dia a dia. É um alimento que a gente consome. E esse alimento, né, ele surgiu há 7.000 anos atrás por esses povos, que viviam aonde? Viviam na Amazônia, muitos e muitos anos atrás. E nós temos, por último, os marajoaras. Os marajoaras, pessoal, eram povos que viviam, né, aos arredores do rio Amazonas, né? E eles desenvolveram cerâmicas. Isso aí ficou marcante na cultura marajoara, né, que ficou conhecido como cultura marajoara. A nossa principal fonte de conhecimentos marajoaras são objetos de cerâmicas que produziam. E o mais interessante, pessoal, a cerâmica marajoara, né, ela possuía desenhos que eram sugestivos, né, com variação de cores. Então eles eram bem coloridos, usando vermelho, usando laranja, né, e muitas de suas urnas funerárias, né, traziam representações do corpo feminino. Então isso aí para quê? Para valorizar, né, a questão da mulher, da importância que a mulher tem, né, com relação ao seu cotidiano, com relação a ser mãe, né, aos seus filhos. Então eles queriam tentar mostrar, né, através dessa cerâmica marajoara. Pessoal, agora, né, como atividade e para concluir o nosso capítulo, nossa unidade, né, nosso capítulo 1 e a nossa unidade 2, vocês vão fazer as atividades da página 43, 44, 45 e 46, onde vocês vão ler todo o capítulo novamente, vão assistir o vídeo aula e vão responder, certo? Que são questões, né, são atividades, exercícios que é do capítulo que a gente está vendo,